Eu realmente esperei por esse vídeo, até porque o Karma tava prometendo muito e demorou mais de uma semana para lançar o vídeo, mas por outro lado finalmente saiu, e devo dizer que foram 24 minutos manipulando, mentindo e falando do que ele não sabe. É realmente impressionante. Então, como o próprio título do vídeo diz, nesse vídeo eu vou refutar essa fraude chamada Karma que muita gente só conhece pela superfície. Primeiramente eu vou rebater os argumentos contra a minha escala e depois vou rebater os argumentos dele em si. Só que isso apenas em outro vídeo para esse não ficar tão grande. E antes do vídeo começar em si, eu não ignorei os supostos feitos nível estrela em One Piece. Eu literalmente disse ao Karma que ambos os personagens seriam usados em uma estimativa muito baixa, mas ele simplesmente escondeu isso no vídeo dele. Agora o porquê disso ninguém sabe, só ele pode responder. O primeiro argumento, que nem pode ser chamado de argumento, é que o Toneri cortar a lua é um feito país pequeno porque as pessoas interpretam esse feito de forma errada e a base para ele falar isso é essa imagem. Vamos refutar esse argumento. Primeiramente é que isso é apenas uma questão de composição visual. Na ficção e em outras formas de representação visual, é comum usar técnicas de representação para enfatizar elementos específicos da imagem, diminuir a distância percebida entre objetos ou destacar o foco nas partes mais importantes da cena. E caso queria entender mais sobre o caso, leia essa scan. E é basicamente isso que aconteceu naquela imagem. O Kishimoto apenas quis dar foco ao Naruto e ao Toneri, ilustrando minimamente que a lua foi cortada e o argumento do Toneri precisar se comunicar com o Naruto é inválido. Segundo Databook, Chakra eleva as capacidades dos ninjas a um nível sobre-humano que permitiria eles conversarem mesmo a uma longa distância. Nos capítulos mais recentes do mangá, o Daemon conseguiu perceber que o feito do Boruto não foi apenas um simples tremor de terra, e sim que na verdade foi um tremor no planeta inteiro. Ou seja, o Chakra elevou suas capacidades para poder perceber o que se passou no planeta inteiro. E o planeta de Naruto é maior que o nosso e até mesmo é maior que Júpiter. E eu não quero ver choro, até porque ninguém reclama desse cara achar que o planeta de One Piece é maior que o Sol. Ou seja, essas capacidades atribuídas pelo Chakra são enormes. E não temos apenas esse exemplo dentro da obra. O Susanoo do Madara tem 4,5 km de altura em uma estimativa extremamente pequena. E mesmo com todo esse tamanho e distância do solo, isso não impossibilitou que o Madara pudesse se comunicar com os Kages. Ou seja, novamente uma prova que Chakra permitiria ao Naruto e Toneri se comunicarem a uma grande distância. Mas novamente, para não restar discussão nesse tópico, temos outro exemplo melhor ainda. Eu calculei o tamanho do Buda do Hashirama e descobri que o Buda tem mais de 38,5 km de altura. E mesmo com todo esse tamanho, isso não impossibilitou o Madara de poder falar com o Hashirama. Então esse suposto argumento de ser coerente com a narrativa da obra é falho e claramente inválido. Além de ser totalmente contraditório à própria narrativa, seguindo a base do Karma do feito ser nível país pequeno, podemos ver se esse resultado é coerente com o nível de poder da obra. A Konan tem um feito nível país pequeno. Então, basicamente, seguindo a lógica do Karma, tanto a Konan como o Obito Máscara Laranja já seriam nível Naruto MK2, já que o Naruto precisou do MK2 para resistir ao ataque do Toneri. E nem preciso de dizer que a Konan ser nível Naruto MK2 é totalmente impossível. O Deidara tem um feito país pequeno mais. Então, seguindo a lógica do Karma, a explosão gerada pelo Deidara já é superior ao feito do Toneri e posteriormente deve se escalar no mesmo nível que o Naruto MK2. Ou seja, seguindo essa mesma base lógica, o Sasuke depois da batalha com Deidara já era equivalente ao Naruto MK2. E para você ver o quão inconsistente isso é, o Pain tem um feito continental. Então, basicamente, seguindo a lógica do Karma, apenas o Pain, que era inferior ao Naruto modo sábio, já era nível Naruto MK2. O que é impossível, já que o Naruto sábio era superior ao Pain. Ou seja, nada nesse argumento dele se sustenta, tudo é incoerente e inconsistente. E uma curiosidade: a lua de Naruto é muito maior que a nossa e maior também que o nosso planeta. E aqui está o cálculo. E esse feito do Toneri partir a lua é nível planeta grande, e nem mesmo esse resultado é uma estimativa média. É uma estimativa baixa. O segundo argumento dele é que o Toneri mover a lua é apenas nível planeta pequeno. E ele usa esse cálculo para provar isso. E nesse argumento tudo não passa de uma manipulação. Sim, esse cara só mostrou o cálculo até onde convém para ele. Mas o cálculo não termina aí. Simplesmente tem outra parte do cálculo onde o nível planeta pequeno é simplesmente uma estimativa baixa e tem outro resultado nível planetário que é a estimativa alta. E tente adivinhar.
Todo mundo diz que a estimativa alta é a mais precisa, ou seja, o nível planetário é a melhor estimativa. E isso foi mostrado no meu vídeo anterior, só que, sendo presunçoso como é, o Karma apenas escondeu isso, e de brinde esse cálculo onde a estimativa alta é a nível planeta. Na verdade é apenas uma grande mentira da Wiki para tentar nerfar o verso de Naruto, e vamos ver isso a seguir. O feito do Toneri é simples, ele moveu Lua até a Terra. Então basicamente quanto maior a distância, maior será o resultado, e para nerfar o cálculo a Wiki, em vez de usar a distância normal da Terra até a Lua, a Wiki simplesmente resolveu calcular através de uma proporção errada a distância da Terra até a Lua, para simplesmente nerfar o resultado, já que considerando a verdadeira distância da Lua até a Terra e de brinde usando o tamanho da nossa Lua, que é muito menor que a Lua de Naruto, esse efeito é simplesmente nível planetário em uma estimativa baixa, e usando o tamanho verdadeiro da Lua de Naruto esse efeito é nível estrela pequena. Então esqueça a estimativa planetária que eu tinha usado, agora vou usar o verdadeiro resultado nível estrela pequena. O outro argumento que ele tira, não sei da onde, é que eu supostamente disse que o Tenseigan é planetário, e isso fica a pergunta para todo mundo que viu o meu vídeo. Em algum momento eu citei esse argumento do Tenseigan. Nesse argumento eu simplesmente não tenho que refutar. Ele não refutou nada. O meu argumento foi que o Toneri iria destruir a Terra. E o Karma simplesmente entendeu que eu falei sobre o Tenseigan, sendo que quando o Toneri disse isso ele nem mesmo estava mais como o manto do Tenseigan naquele momento. E o Toneri tinha carregado uma bola de energia para fazer isso. Mas na cabeça do Karma eu disse que ele iria jogar a Lua na Terra e destruir ela. Sério, a capacidade de interpretar desse cara é incrível, e por isso que nós não podemos compreender sua inteligência. Mas tal como eu mostrei evidências no meu outro vídeo, como por exemplo o Toneri carregando a bola de energia e citando que iria destruir o planeta, com o bônus do Naruto dizendo que não vai deixar a Terra ser destruída, tudo aponta que sim, o Toneri iria destruir o planeta. E como eu já falei anteriormente, o planeta de Naruto é maior que Júpiter, logo o feito do Toneri não seria apenas planetário sim estrela anã. Através desse cálculo da energia de ligação gravitacional, ou seja, a energia necessária para destruir o planeta. E esse resultado é incrivelmente coerente com todos os feitos anteriores dele, que são nível planeta grande, estrela anã e estrela pequena. E só para finalizar, a massa da Lua de Naruto já foi calculada e foi descoberto que apenas 14,5% da Lua era oca. Então, sendo maior que o nosso planeta e apenas 14,5% oca, basicamente nada iria mudar e a Lua ainda seria muito superior a nossa e superior ao nosso planeta. Sendo assim, terminamos os argumentos em relação ao Toneri. Mas de bônus também vou responder ao argumento do Karma sobre o Barba Branca, já que ele disse que eu descartei a citação à base no U, porque sim. Primeiramente ele faz uma analogia totalmente sem sentido, dizendo que só pelo fato da citação do Tochi de música ser para destruir o planeta, a citação do Barba Branca também. E não preciso dizer que isso é uma falácia de analogia de associação. Basicamente, segundo essa lógica, a fala da Robin poder destruir o mundo também é literal, só porque a frase do Tochi de música é. Ele também usa essas can para dizer que os terremotos causais do Barba Branca tremem todo o planeta. Só que tente adivinhar. Essas can que ele usa é apenas um erro de tradução, e para piorar ele sabe que as can é um erro de tradução, mas ainda usa para enganar as pessoas e upar o Onipias para nível estrela. Nas can verdadeira em japonês, só fala que ele pode tremer a terra no sentido de tremer o chão, e outra mesmo que ele trema o planeta, isso não torna os seus terremotos planetários tal como o Karma. E nem preciso dizer que essa fala do Karma não passa de uma falácia de falsa dicotomia. A Wiki já calculou a energia necessária para tremer o planeta, e essa energia é apenas nível país pequeno, ou seja, segundo a scan verdadeira do Databook, o Barba Branca pode tremer a superfície ou o chão e apenas isso, até porque todos os feitos do Barba Branca só vão de nível país pequeno até país, muito longe do nível planetário por sinal. E mesmo se for considerar esse feito do Barba Branca onde ele treme o planeta, a Wiki já calculou esse feito e ele só vai de nível país grande até continental, o que novamente é muito inferior ao nível planetário. Outro argumento que ele dá é o suposto fato de só pela fruta do Barba Branca ser mais ofensiva, isso já torna superior em capacidade destrutiva ao Tochi de música. E nem preciso falar que isso não tem lógica alguma. Dizer isso é o mesmo que dizer que pelo Messi ser menos ofensivo que o Ronaldo, isso já significa que o Ronaldo é mais decisivo que o Messi. O que todos sabemos que é mentira. E tal como uma mentira, esse argumento não tem lógica nenhuma.
Basicamente ele tá afirmando que só por ser mais ofensivo em si já significa que é superior em capacidade destrutiva. Então basicamente qualquer jogador atacante é melhor que um jogador meio campo só por ser mais ofensivo. Novamente isso é um argumento totalmente sem lógica. Ser mais ofensivo por si só é algo muito vago, ele deveria explicar melhor isso. Os outros argumentos relacionados a isso serão explicados no próximo vídeo, onde sim terá foco de refutar todos os argumentos dele sobre One Piece. Nessa parte eu só quis esclarecer que os argumentos dados por ele até o momento, já que ele vai fazer outro vídeo onde ele irá elaborar melhor essa questão, e claro, se a base dele for novamente SSK, pode deixar que eu também vou refutar. Sendo assim, vamos voltar a responder os contra-argumentos dele sobre Naruto. O próximo argumento dele é que os meteoros do Madara foram calculados como sendo nível montanha. E nem preciso dizer que ele nem tentou ler o cálculo que usou. O cálculo que ele usa ao menos calcula energia cinética. O cálculo calcula energia potencial, o que não tem nada a ver com o feito. E foi feito propositalmente para diminuir o cálculo. Iremos entender isso na seguinte explicação. Uma bola, quando está a uma altura de 30 metros, está no seu pico de energia potencial, está com zero de energia cinética. Mas se deixarmos a bola cair, ele irá perder altura e ganhar velocidade. É nesse momento onde a energia potencial está em zero e a energia cinética está no seu máximo. Ou seja, de forma resumida, quanto mais alto algo estiver, maior será a energia potencial, e quando essa altura é consumida pela velocidade, maior será a energia cinética. E basicamente o meteoro do Madara é um feito de energia cinética, onde o meteoro está indo para baixo e troca a altura pela velocidade. Mas no cálculo que o Karma usa, o sujeito por trás do cálculo decidiu calcular o feito de uma forma totalmente contrária, e logicamente errada. O cálculo que o Karma usa também errou várias outras vezes. O tamanho que o cálculo usa é de aproximadamente 1.500 metros, mas apenas uma pequena parte do meteoro do Madara era muito maior que várias montanhas. E montanhas na wiki que ele usou são normalmente aceitas como tendo 2.000 metros. Ou seja, o tamanho do meteoro do Madara nesse cálculo é totalmente inconsistente. A massa do meteoro, tal como o seu tamanho, é inconsistente, pelo motivo mostrado neste texto. Logo sim, o cálculo que ele usou é inconsistente e está totalmente errado. Mas existe esse cálculo que resulta em nível país pequeno, que sim é coerente e totalmente consistente. Tente adivinhar, esse cálculo é aceito dentro da wiki. Outra coisa, quando o Karma disse que os meteoros não escalam potência de ataque dentro da wiki, e nem preciso de dizer que isso é claramente uma mentira. Dentro da página do Madara na wiki, em uma das classificações de potência de ataque do Madara, havia para o Madara nível país pequeno era exatamente o meteoro dele. Ou seja, nem vale a pena acreditar nas falas do Karma, já que praticamente todas não passam de mentiras. E não para por aí, ele teve novamente de abrir a boca sem nem mesmo ler o cálculo que ele apresentou. Ele diz que os meteoros do Madara são nível planeta pequeno usando todos os números máximos. Mas novamente não acreditem nas mentiras desse cara, ele nem se deu ao trabalho de ler o cálculo. Primeiramente vamos entender algo. A forma que é utilizada para descobrir a velocidade dos meteoros do Madara é a árvore divina. Usando a altura da árvore divina e sabendo o tempo que o Madara ergueu os meteoros, é possível descobrir a velocidade dos meteoros do Madara. Em outras palavras, quanto maior for a altura da árvore divina, maior será a velocidade e consequentemente a energia cinética dos meteoros do Madara. A altura da árvore divina utilizada no cálculo que dá a nível planeta pequeno é de 294 km, e tente adivinhar. A árvore divina foi calculada como tendo mais de 2.000 km. E não preciso explicar a diferença de 294 km para 2.000 km. Então novamente ele só tá mentindo. Esse cálculo nível planeta pequeno na verdade é uma gigantesca estimativa baixa. Ele só mentiu para tentar diminuir o feito do Madara e desmerecer o verso de Naruto. E o cálculo que eu usei no meu vídeo nem esse que ele meteu no vídeo dele. E sim esse onde cada meteoro resulta em nível planetário. Inclusive o cálculo é totalmente feito por mim, e no meu cálculo eu também uso a altura de 294 km, sendo que até a altura aceita da árvore divina é superior a 580 km. Então quando eu disse que ao todo esse feito é a nível planeta grande, pode esquecer, já que fazendo a mentira do Karma virar realidade. Usando dos números máximos, esse feito é facilmente nível estrela pequena ou estrela. E ele diz que os meteoros do Madara são mais lentos do que os meteoros da vida real, o que nem sei como é, teve gente que acreditou.
já que tá na cara que é uma mentira. Os meteoros do Madara têm uma velocidade de 357.678,988 metros por segundo, ou seja 1.288.445,156 km por hora. E o meteoro que matou os dinossauros, que é o meteoro mais rápido que já atingiu o planeta Terra, tinha apenas de 40.000 até 70.000 km por hora. E nem preciso dizer que o meteoro do Madara é astronomicamente mais rápido que esse meteoro. Então agora que os argumentos, quer dizer mentiras sobre os meteoros acabaram, podemos ir para o próximo argumento. Agora o argumento dele contra o feito do Madara espalhar raízes da árvore é que o cálculo não tem matemática básica e que o cálculo foi rejeitado. Bem, sinceramente eu já entendi como é que funcionam as coisas com esse cara. Ele mente, manipula e ainda propaga desinformação de bônus. E tem leigo que acredita nele. Mas todos temos que concordar que no momento que você acha o Luffy nível estrela você já tá com um parafuso a menos. Mas vamos novamente refutar esse argumento bosta dele. Primeiramente, não é que o cálculo não tem matemática básica, e sim que você não tem inteligência básica para não entender o que foi feito no cálculo. Basicamente, no cálculo é descoberto o número de raízes e depois é multiplicado o número de raízes pela massa calculada inicialmente, que é a massa de cada raiz, o que resulta nesse valor. E sinceramente não achei que teria de explicar algo tão simples como isso, mas infelizmente tive de me envolver com alguém cuja inteligência é inferior à de um macaco. Outra coisa, ele diz que o cálculo foi recusado na Wiki, só que também não passa de uma mentira, porque na verdade o cálculo foi analisado por 3 membros do grupo de cálculos e a estimativa baixa que resulta em nível planeta foi aceita. E além do mais, não só eu como outras pessoas com o mínimo de inteligência dizem que o cálculo é extremamente preciso e que ele está correto. Apenas algumas pessoas sem o básico de inteligência como o próprio Karma discordaram. Mas isso foi irrelevante até porque os membros do grupo de cálculos já explicaram isso. Logo as mentiras sobre o feito do Madara espalhar a árvore divina acabaram. Sendo assim, as mentiras dele para tentar refutar os feitos de potência de ataque acabaram e vamos para as mentiras dele para tentar refutar a velocidade. O primeiro argumento dele é sobre o feito do Sasuke, mas em vez de eu citar o argumento eu quero que vocês ouçam por vocês mesmos de tão ridículo que é. Morais tem velocidade da luz de acordo com o databook. O Sasuke esquivou deles, logo ele tem a velocidade da luz. Eu acho que eu nem preciso mencionar que isso é uma falácia. Ele simplesmente esqueceu que precisa de uma fórmula para calcular a velocidade dos personagens. Pior ainda, é um ocultamento de cálculo. Ele simplesmente esconde o cálculo do Sasuke e supõe que o Raikage tem 50% da velocidade da luz, simplesmente porque sim. Sinceramente eu já não sei se esse cara tá brincando ou tá falando sério, porque sinceramente é muita burrice para uma pessoa só. Ele diz que eu não mostrei o cálculo e que eu estou escondendo o cálculo, só que literalmente eu mostro o cálculo no meu vídeo. Ele só escondeu isso para tentar manipular e distorcer o meu argumento, ou seja, é literalmente uma falácia de homem de palha. Agora, se ele não viu o cálculo, ele também não pode dizer que eu estou distorcendo a imagem dele, já que não é culpa minha que ele esqueceu dos óculos. Mas piadas de lado, vamos prosseguir. O cálculo que eu mostrei no meu vídeo anterior e esse. E eu deixei ele em uma melhor forma para você ver e tirar suas próprias conclusões. Antes de eu prosseguir até a parte do Raikage, eu pretendo explicar o porquê do cálculo que eu uso ser FTL e o cálculo que ele usa ser relativista. Bem, na verdade é que esse feito pode ser separado em 2 áreas, uma área de reação e outra de percepção. E o cálculo que eu uso calcula a percepção, já o cálculo que ele usa calcula a reação. Então basicamente a reação do Sasuke nesse feito é relativista e a percepção dele é FTL, logo sim a escala de velocidade FTL do Sasuke mantém. O outro argumento dele relacionado à velocidade é que o Raikage, por ser mais rápido que o Sasuke, não seria 2 vezes mais rápido que a luz. Bem, nessa parte eu realmente tô impressionado em relação à inteligência desse cara. Literalmente o Raikage da Blitz no Sasuke era tão rápido que a percepção dele não podia acompanhar. Mesmo podendo prever movimentos, o Raikage ainda era estrondosamente muito mais rápido que o Sasuke. E eu nem tinha de estar explicando isso, até porque qualquer um que parasse e fosse ver a luta, já teria entendido a mensagem que o Kishimoto quer passar, que é uma diferença enorme de velocidade entre os dois. E com base nisso é só pensar um pouco e entender que upar a velocidade do Raikage para 2 vezes mais rápido que a luz foi uma grande bola baixa.
E nem se considerarmos o Raikage 5 vezes mais rápido que a luz estaríamos próximos de sua verdadeira velocidade. Mas isso é assunto para outro vídeo. O último argumento dele, e finalmente que é o último, é que usar a velocidade do Sasuke para calcular é empilhamento de cálculos, logo é inválido. Nesse argumento novamente esse cara mostra que só fala do que não sabe, mas vamos refutar. Antes de tudo vamos ver um exemplo de empilhamento de cálculos. Usar a velocidade do Sasuke que tem como base um cálculo, e posteriormente usar essa velocidade do Sasuke para calcular a velocidade do Naruto é um bom exemplo de empilhamento de cálculos. Mas agora vamos ver um exemplo do que não é empilhamento de cálculos. O exemplo tá na tela. Analisem e tirem suas próprias conclusões. Bem, agora que todos já vimos o que é empilhamento de cálculos e o que não é, podemos concluir o seguinte. Quando alguém calcula a velocidade de um personagem e depois calcula a velocidade de outro personagem de maneira seguida, isso sim é um empilhamento de cálculos. Mas quando um personagem tem uma velocidade através de um cálculo, e essa velocidade, por exemplo, pode ser escalada a outro personagem e posteriormente a velocidade que esse personagem escala é usada para calcular, e isso não é empilhamento de cálculos, tal como mostrado no exemplo do Obito e do Kakashi que foram usados para calcular a velocidade do Minato. Ou seja, o Raikage escala e até escala muito além da velocidade do Sasuke que tem em base um cálculo, e usar a velocidade que o Raikage escala para calcular já não é empilhamento de cálculos, e considerando a velocidade FTL que escala do Sasuke por sinal vai muito além, o feito do Naruto é mais de 329 vezes mais rápido que a luz, isso considerando a velocidade FTL que é a escalada da percepção do Sasuke. É algo bem simples entender e qualquer um entende. Sendo assim chegamos ao fim no tópico de velocidade e vamos para os últimos argumentos dele que é sobre as habilidades. O primeiro argumento dele é que a Gongodamas não apagam a alma, porque a alma está ligada ao corpo do Edo, então quando o corpo do Edo é apagado a alma também é. Esse argumento dele pode ser facilmente refutado, só que não vou refutar nada, apenas vou provar que as Gongodamas apagam sim a alma. Tal como eu mostrei no meu vídeo anterior, as Gongodamas apagaram o Susanoo e o Susanoo no Databook foi declarado ser um espírito primordial que contém energia espiritual, e como as Gongodamas apagaram o Susanoo, elas ainda iriam ser um apagamento existencial a nível metafísico. Mas mesmo eu mostrando que as Gongodamas apagaram o Susanoo no meu vídeo anterior novamente esse cara só ignorou isso, para tentar distorcer o meu argumento, ou seja outra falácia homem de palha e parece que esse cara é bem falacioso viu. Agora finalmente vamos para o último argumento e o melhor sobre as habilidades. O argumento dele contra o Rasen Shuriken é que o Rasen Shuriken apenas corta as células com cortes microscópicos, o que seria equivalente a uma faca de obsidiana que divide as células. Esse é o melhor argumento dele, mas nem o melhor argumento dele tá certo, só que ele esqueceu de alguns detalhes importantes. O Rasen Shuriken ataca e corta cada célula do corpo sistematicamente, e nem preciso dizer que isso claramente resulta em morte imediata, mas ele está certo sobre a segunda função da técnica ser inútil no Luffy, mas tudo o que precisamos é o dano a nível celular. Antes de continuarmos na explicação sobre o Rasen Shuriken, vamos esclarecer essa analogia do Rasen Shuriken com uma obsidiana e sobre negação de durabilidade. Negação de durabilidade é a habilidade que permite aos usuários danificar o alvo, independentemente de sua durabilidade, e é exatamente isso que o Rasen Shuriken faz atacando a nível celular com cortes microscópicos. Tal como ele mesmo cita, uma obsidiana pode causar um corte microscópico que separa as células, mas algo que ele esqueceu de mencionar é que essa divisão celular não é fatal. Pelo contrário, é usada frequentemente na medicina. Mas voltando ao assunto principal, o Rasen Shuriken causa cortes microscópicos que causam dano a nível celular, e cortes microscópicos podem afetar o interior do corpo independente das camadas externas. Por esse mesmo motivo que quando você corta com uma faca de obsidiana você não sangra porque o dano é recebido no interior do corpo não no exterior. Ou seja, sim, o Rasen Shuriken é uma negação de durabilidade, só que diferente de uma obsidiana o dano celular que o Rasen Shuriken causa resulta em morte imediata e não é passivo. E finalmente chegamos ao último argumento que consiste no fato da gravidade ter de passar pela durabilidade do Naruto, logo não uparia diretamente a durabilidade interna do Naruto, e que o mangá mostra como Naruto é fraco em relação à supergravidade ficando impossibilitado. Primeiramente é que a única força que a gravidade aplica na nossa durabilidade é a pressão e o aumento de peso, mas o dano principal seria causado internamente,
Ou seja, sim, isso upa e muita resistência do Naruto, já que ele só mostrou ter dificuldade com o peso extremo aplicado pela gravidade e ele não ficou impossibilitado, ele literalmente desviou das estacas da Kaguya, ou seja, o Naruto ainda continua tendo uma resistência interna enorme, e o Naruto ainda pode criar órgãos no modo Rikudo, ou seja, o Luffy negar regeneração é inútil, já que o Naruto não vai regenerar e sim criar novos órgãos. No geral foi isso. Esses foram os meus argumentos contra as mentiras do Karma. Mas esse vídeo é apenas a parte 1 e ainda vai ter uma parte 2 refutando os argumentos sobre One Piece. E eu só quero deixar um recado para os fãs de One Piece. Não acreditem nas falas do Karma. Elas são falaciosas e cheias de mentiras.